Você já ouviu falar sobre Jabes? Pois bem, Jabes fez uma das orações mais curtas e mais poderosas que tem muito para nos ensinar. Eu quero ler o texto e depois a gente vai comentar um pouco e nós vamos orar juntos. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, a Bíblia diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe, gente, Jabes, quando nasceu, deve ter sido um parto muito difícil. E a mãe dele tem o nome dele de Jabes, que significa dor, né? E ele, então, certamente, ele cresceu com aquele sentimento, né? Dor, dor, dor. Toda vez que falava o nome dele, ele se lembra que o parto dele foi difícil para a mãe. Aí vocês vão dizer, mas que mãe é essa que faz isso, né? Vocês se lembram que quando Raquel tem o seu segundo filho, ela chama de Benoni, que significa filho da minha dor. Aí Jacó falou, não, pera lá, não vai chamar Benoni não, vai chamar Beniamim, filho da minha mão direita. Pois é, era comum naquele tempo as mulheres que tinham sempre o privilégio de dar o nome aos filhos, que elas dessem um nome que se lembrasse do que tinha acontecido com elas durante a gravidez, o parto, né? Então, o que eu acho interessante é que Jabes, a despeito de ter crescido ouvindo falar que o nome dele era dor, ele não aceitou aquilo, gente. Saibam que Jabes era da tribo de Judá. E Judá no hebraico, Yehudá, significa louvor. Então, Jabes preferiu, ao invés de ficar olhando para trás e ficar pensando nas coisas ruins, nos traumas que ele teve, ele preferiu se lembrar do nome da tribo que ele veio, tribo de Judá, do louvor, né? E saiba que ele invocou o Senhor, fez uma oração tremenda, sabe? Então eu quero dizer para você, querido, antes da gente orar, que quando a gente muda de visão em relação a Deus, está pronto para experimentar o milagre. Amém? Jabes invocou o Senhor e ele pediu algumas coisas. Primeiro, ele falou, tomara que me abençoes. Depois ele fala, me alargue as fronteiras, quero prosperar. Depois ele diz, seja comigo a tua mão. Senhor, eu não quero fazer nada sem que o Senhor me conduza. E por último ele diz, me preserves do mal. Então, gente, Jabes invocou a Deus e nós vamos invocar a Deus aqui. Nós vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe, porque Deus é um Deus galardoador. Deus lhe concedeu o que ele pediu. É muito interessante, gente, ao olharmos para esses dois versículos bíblicos, a gente perceber que Jabes nunca fez nada extraordinariamente grande do ponto de vista espiritual. Ele não curou ninguém, ele nunca fez uma grande profecia, ele não fez nenhum grande feito. Mas a Bíblia diz que ele se tornou grande e famoso por causa da sua atitude para com Deus, para consigo mesmo. Então, querido, eu quero dizer para você, nós vamos orar juntos, que você não precisa aceitar os rótulos que a sociedade te põe. Fracassado, não faz nada direito. Sabe, a sociedade gosta de olhar e enxergar aquilo que você faz de errado. Mas Deus, foi Deus que te criou com potencial. Então, aprenda a orar a Deus, invocar a Deus para aquilo que você quer ser, para aquilo que você quer conquistar. E não olhando para aquilo que as pessoas dizem que você é. Não são as pessoas que te definem, não é o mundo que te define, mas é Deus que te criou. Então, nós vamos orar como Jabes aqui, gente. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Senhor, a tua palavra diz
que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Senhor, ser ilustre significa alguém iluminado, alguém que tem luz sobre ele. E eu não tenho nenhum receio, Senhor, de pedir aos meus irmãos e que eles orem comigo para que nós juntos invoquemos ao Senhor e venhamos a pedir, ó Deus, que sejamos ilustres, porque o Senhor mesmo disse para os seus discípulos que nós somos a luz do mundo. Pai, nesse tempo de trevas, onde está todo mundo desesperado, que a luz de Jesus brilhe na vida dos meus irmãos e na minha vida, através da nossa fé, através da nossa esperança, através da nossa atitude positiva, Senhor. Não só nos momentos, meu Deus, de vitória, mas nos momentos de luta, Pai, porque na vitória qualquer um pode celebrar. Mas, Pai, nós queremos ter a atitude de Jabes, Senhor. Nós queremos ter o coração de Jabes, ó Deus. Queremos, ó Deus, invocar o Senhor e pedir que o Senhor mude a nossa sorte, ó Deus. Jabes orou assim, Senhor. A palavra diz e faz questão de frisar que o que a mãe dele, uma mãe é tão importante na vida de um filho, mas a mãe dele errou feio, Deus. Ela disse, o nome dele será Jabes, porque com dores eu dei a luz para ele. Então, Senhor, aquela mãe errou feio, mas apesar disso, Senhor, ele não admitiu aquilo, ele não aceitou que o seu nome seria dor, ele pediu que o seu nome fosse trocado, que o seu nome fosse mais ilustre do que os seus irmãos, Pai. Ele invocou o Deus de Israel, e nós temos o Deus de Israel ao nosso lado, Senhor. Por isso agora, Pai, Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha visitar os meus irmãos nas suas circunstâncias difíceis e que eles entendam o poder da fé e que eles entendam o poder do nome de Jesus. Ó Pai, o Senhor nos ensinou a orar em nome de Jesus e o Senhor nos disse, ó Deus, que se nós permanecêssemos em Ti, pediríamos o que quiséssemos e nos seria concedido. Pai, nós estamos pedindo agora, eu estou pedindo junto com os meus irmãos, Pai, para que neste tempo de pandemia, o nome deles seja engrandecido, o nome deles seja alargado, que eles cresçam e não retrocedam no seu negócio, no seu trabalho, que as suas ideias sejam concretizadas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por um milagre, eu oro para que juntos aqui, nós que estamos invocando o Deus de Israel, o Deus que enviou o seu Filho Jesus, que nos ensinou a orar em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o nosso nome, o nosso chamado, o nosso ministério seja alargado, seja engrandecido. E Pai, eu quero orar pelas 4 coisas, Senhor, que o Senhor fez na vida de Jabes. Ele pediu algumas coisas a Deus. Tomara que me abençoes. Eu agora, Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, para cada um dos meus irmãos, para cada uma das minhas irmãs, para os jovens, para os mais velhos, um milagre, Senhor. Nós queremos ver o teu milagre nesse tempo de dificuldade, Senhor. Abençoa o teu povo, alarga as fronteiras. Senhor, muitos estão com seus negócios quase quebrando. Dá ideias, ó Deus. Levanta os teus filhos, faz algo diferente na vida deles, algo que não venha do natural, mas venha do sobrenatural. Senhor, a tua palavra também diz que Jabes pediu que a tua mão estivesse com ele. E eu estou pedindo, Senhor, dirige-nos pelos caminhos, ó Deus, da retidão, da justiça. Guarda-nos do tropeço, do desvio. Guarda-nos, ó Deus, de caminharmos os caminhos do engano, que nos levam diretamente para o lobo que vem para roubar, matar e destruir. Senhor, e sobretudo, preserva o teu povo do mal, ó Deus. Dá a cada um de nós que está orando com fé, ó Deus, humildemente, crendo no teu poder e na tua fidelidade. Dá a cada um de nós, ó Deus, a tua bênção, o teu cuidado, amplia as nossas fronteiras, ó Deus. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, não basta só orar, tem que orar direito. Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, porque quando nós oramos de maneira errada, nós não conseguimos aquilo que queremos. Alguns elementos importantes na oração de Jabes. Primeiro, ele não aceitou o decreto da sua mãe sobre ele. Ele preferiu tomar posse
daquilo que ele tinha na sua tribo. Ao invés de ficar com o nome de dor, ele tomou posse do fato de que ele pertencia a Judá, que significa louvor. E ele orou para que o nome dele, Senhor, fosse engrandecido e trouxesse louvor e glória para o teu nome. Senhor, cada um dos meus irmãos agora que está orando comigo, vai fazer esta oração. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha vida seja instrumento de louvor para o teu nome. Senhor, eu não aceito o fracasso na minha vida, porque o fracasso não glorifica o teu nome. Que eu seja instrumento de louvor para o teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor me guarde, me acompanhe, me prospere, amplie as minhas fronteiras para que o teu nome seja glorificado. Você orou desse jeito, meu querido? Então, persevere, porque Deus vai fazer. E a Bíblia diz que quando Jabes orou assim, depois de ter orado assim, a Bíblia diz: Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A Bíblia diz assim: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você crê e você invoca a Deus, se prepare, porque Deus vai mudar a sua sorte.